Serviço Social do terceiro período, sou morador de Coelho Neto. Eu trabalho num programa de estratégia de saúde da família da prefeitura, numa comunidade próxima lá a Coelho Neto, em que a grande maioria, claro, é negra. Oi, meu nome é Cristiane, eu sou estudante de serviço social, sou do 12º período. Moro na Baixada, né? Sou mãe. Meu nome é Márcia, estou no 4º período de serviço social. Vou falar da minha família. Tenho 7 filhos, tenho meu esposo me ajuda bastante, está aposentado, né? Me ajuda a cuidar dos menores, os de 3 e os de 8, os outros já são grandes. E a dificuldade para mim continuar na UERJ, né? A dificuldade para continuar na UERJ é a passagem, o dinheiro de passagem a gente gasta, a alimentação, o material didático que é requerido da gente, que a gente tem que estar sempre com o material didático em dia, né? Nas aulas, e o recurso às vezes falta, porque meu esposo ganha não dá para poder eu chegar até aqui. Às vezes eu preciso de ajuda de amigos para poder estar aqui, né? Continuar meus estudos, e é bem complicado. Tenho um filho também que estuda aqui, o Davi, ele faz engenharia elétrica. Então manter nós dois aqui, vamos somar, o ano que vem é 3. Sou a primeira universitária da minha família, a maioria da minha família somos negros, e é muito difícil o acesso da população, né, da etnia negra nas universidades. Ainda podemos ver ainda que a universidade ela tem uma cor, e não somos negros que está nesse espaço de conhecimento. O que eu sinto também dificuldades aqui para os estudantes é que a grande maioria trabalha e não tem uma facilidade de chegar no horário que é estipulado, e que às vezes eles não contam com uma boa vontade de alguns professores com relação a esses atrasos que acontecem, não porque eles querem, mas porque é toda uma dinâmica dali do trabalhador, né, e que estuda também. Então assim, eu penso que tem que haver mais essa flexibilidade com o aluno, né, com o aluno que trabalha, que na grande maioria são negros. E quando eu entrei para a UERJ, eu tinha minha filha. De início, assim, foi bem complicado, né? Porque não tinha com quem deixar ela, sou eu e ela, né? E às vezes no início eu trazia muito ela para a faculdade. Alguns professores até conheciam ela, né? Mas depois de um tempo foi ficando cada vez mais difícil, né? Porque no caso eu fui para pesquisa, né? Tinha o estágio também, né? Eu cheguei na sala, não pude assistir aula porque a professora não permitiu. Então, depois de muito tempo, pela primeira vez a professora não tinha permitido. Só que eu já estava tão cansada que eu nem quis discutir e sair com a minha filha. Eu vim para o centro acadêmico para marcar uma hora, porque a gente ia ter que pegar o Japeri e aquele horário era muito lotado. Então a gente ia ter que ficar aqui marcando o tempo para poder ir embora. Eu não queria que ela passasse por uma outra situação complicada. Eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar aqui, né? Às vezes a gente leva para chegar aqui 3 horas, dependendo do caminho, né? E se tiver engarrafado, alguma coisa assim. E na hora da volta fica mais difícil ainda, porque a gente pega a hora de rush, né? E aquela Interamanilha é bem complicada. Eu pego a BR-101, mas o caminho às vezes eu demoro até 4 horas para chegar. E agora melhorou um pouco que tem um Rio Card, né? Mas ainda é insuficiente essa política, porque só tem 4 passagens, 2 para ir, 2 para voltar. E nós às vezes pegamos metrô, trem, barcas, então não dá, não é suficiente. Passagem, R$12, R$18 por dia, com o bilhete único sai a R$12, fica muito puxado, e às vezes, por vezes eu pensei em desistir, de não permanecer no curso. Por vezes eu pensei assim, realmente não, agora não dá mais, vou parar, e não tenho condições de fazer, porque ou a gente tira o dinheiro de pagar as compras, né, do mês, ou paga a passagem, né? Quer dizer, muito difícil, né? Muito difícil permanecer aqui.
Eu acho também que o regime de cotas, eu não pude entrar no regime de cotas porque ele não me abrangeu. Para entrar nesse projeto eu tive que escolher entre trabalhar lá ou continuar recebendo a bolsa de cotas, né, porque não poderia acumular, sendo que esse tipo de bolsa que eu tenho, qualquer pessoa, independente de ser da UERJ, ela pode pegar, né? Então ela não vai ter problema nenhum. Só quem é cotista que é né, ao meu ver, punido por isso. Porque se ele é cotista, ele não pode trabalhar lá. Se ele trabalha, ele não pode ser cotista, né? E é um trabalho onde a gente cumpre 40 horas, onde a gente não tem direito trabalhista nenhum, é uma exploração da força de trabalho. A cotas, ela exige que você, além de estudar todo o seu fundamental e o seu médio na escola pública, né, que você também tem uma renda mínima, né? A renda até dá para poder ter a cota, mas por conta de eu não estudei todo, né, meus estudos na escola pública, eu não conseguia cota. Entendeu? Então, para mim foi um empecilho, quer dizer, a cota ela precisa de melhorar, ela tem que abranger também, tem que ver as especificidades de cada aluno, né? A cota não pode ser engessada, né? Eu acredito que muitos alunos estão fora da cota, às vezes pagou um colégio baratinho, entendeu? De periferia, e não foi abrangido porque estudou na escola particular, quer dizer, poxa, mas é um aluno de baixa renda. Às vezes o pai ali fez aquele sacrifício para pagar aquela escolinha simples lá, fez o sacrifício, aí ele ficou fora. Foi muito doloroso, assim, porque passei pelo vestibular, provas, não foi nada fácil. Sou ingressante, né? Sou cotista. Teve um aumento da bolsa, mas ainda é insuficiente, porque temos várias demandas, tirar xerox, livros para ler, palestras, então assim, R$400 não dá nem para a gente se manter num estado que tem uma alta inflação, né? Porque o Rio de Janeiro está muito caro para se viver. Porque a bolsa, ao meu ver, é para se manter na universidade, independente, porque o meu trabalho é o meu trabalho, é para manter, para pagar minhas contas, é para sustentar minha filha, eu acho que não deveria interferir, né, na minha vida acadêmica, né? E além do valor também, que eu acho que teria que ser um valor mínimo que desse condições para a pessoa permanecer sem preocupação de ter que ficar fazendo 1000 outras coisas para poder se sustentar para conseguir vir para a faculdade. Eu sou totalmente contrário ao vestibular, que eu acho que não é inclusivo. Eu acho que o vestibular ele é uma seleção injusta. Eu defendo que realmente esse funil para se entrar na faculdade seja tirado. O número de vagas deveria ser o mesmo número de vagas que está aí. Se for feita uma pesquisa, por exemplo, do IBGE, quem está saindo do ensino médio, o número de vagas seria desses alunos que estão saindo do ensino médio, pelo menos isso, né? Esses alunos que estão saindo agora do ensino médio. Para poder eles virem direto para a faculdade, não ter necessidade de fazer o vestibular, porque é um funil muito ingrato. Muitos desistem e não fazem mais o vestibular. Faz uma vez e desiste, ou senão não faz nenhuma vez, porque sabe que é muito difícil, coloca a empecilho na frente. O que eu sinto falta e que eu acho que eu tenho certeza que tem que haver mais, são discussões de uma realidade, né, dentro das salas de aula, das realidades da comunidade negra, da comunidade LGBT, que eu também faço parte da comunidade, e eu acho que isso tem que fazer parte, tem que fazer parte dessa dinâmica da sala de aula, essa discussão da questão negra, da questão dos homossexuais. Isso tem que ser debatido em sala de aula, tem que ser trazido a realidade dos estudantes. Isso seria de suma importância uma creche aqui dentro, porque eu tenho meu esposo que cuida dos meus filhos em casa, mas se não tivesse, o Verde já precisou de eu trazê-los para cá, eu não tenho onde deixá-los, eu tenho que ficar na aula com eles, nós não temos lugar para poder colocar nossos filhos, né? Se eu trabalhar então, né, tiver que levar para a escola, não tem como voltar para casa, vir para a faculdade, poxa, uma creche seria ideal. Se a universidade, se ela é bancada pelo povo,
ela tem que ser para o povo. Então, acho que é fundamental que tudo que for produzido aqui, tudo se faça no intuito de ter um retorno para essa população que banca a nossa permanência aqui. Eu quero assim que realmente que essa universidade venha estar com a população negra mesmo, que os meus amigos venham estar aqui, que os meus familiares venham estar aqui dentro dessa universidade, não que venha ser uma universidade elitista, burguesa, como que está sendo, que fica reprimindo realmente a população pobre, a população negra nas favelas. E para fechar, eu quero que realmente venha melhorar realmente a política estudantil, que é muito aquém das nossas necessidades, que a gente simplesmente não quer ficar numa cadeira, ficando que realmente essa universidade venha ser dinâmica, que venha dialogar com o pessoal da Mangueira que está aqui, entendeu? Que venha ver a extensão realmente que não existe, que venha dialogar e que o conhecimento aqui produzido venha também atingir as demandas da população. E assim, uma das minhas propostas é que realmente a cota venha aumentar, que venha ser no mínimo um salário mínimo e que também os alunos venham acumular também as bolsas. É simplesmente isso e vamos viva a luta. Eu quero dizer também a democratização mesmo da universidade e o fim também do vestibular. Isso aí. Sou Keila Ramone, sou estudante da Faculdade de Serviço Social aqui da UERJ. Estou no meu 9º período, quase indo embora. Meu nome é Geraldo, sou estudante de Serviço Social do 3º período, sou morador de Coelho Neto. Eu trabalho num programa de estratégia de saúde da família da prefeitura, numa comunidade próxima lá a Coelho Neto, em que a grande maioria, claro, é negra. Oi, meu nome é Cristiane, eu sou estudante de Serviço Social, sou do 12º período. Moro na Baixada, sou mãe. Meu nome é Márcia, estou no 4º período de Serviço Social. Vou falar da minha família. Tenho 7 filhos, tenho meu esposo me ajuda bastante, está aposentado, me ajuda a cuidar dos menores, os de 3 e os de 8, os outros já são grandes. E a dificuldade para mim continuar na UERJ, a dificuldade para continuar na UERJ é a passagem, o dinheiro de passagem a gente gasta, a alimentação, o material didático, que é requerido da gente, que a gente tem que estar sempre com o material didático em dia, nas aulas, e o recurso às vezes falta, porque o que meu esposo ganha não dá para poder eu chegar até aqui. Às vezes eu preciso de ajuda de amigos para poder estar aqui, continuar meus estudos, e é bem complicado. Tenho um filho também que estuda aqui, o Davi, ele faz engenharia elétrica. Então manter nós dois aqui, vamos somar, o ano que vem é 3. Sou a primeira universitária da minha família, a maioria da minha família somos negros e é muito difícil o acesso da população, da etnia negra nas universidades. Ainda podemos ver ainda que a universidade ela tem uma cor e não somos negros que está nesse espaço de conhecimento. O que eu sinto também dificuldades aqui para os estudantes é que a grande maioria trabalha e não tem uma facilidade de chegar no horário que é estipulado e que às vezes eles não contam com uma boa vontade de alguns professores com relação a esses atrasos que acontecem, não porque eles querem, mas porque é toda uma dinâmica dali do trabalhador, e que estuda também. Então assim, eu penso que tem que haver mais essa flexibilidade com o aluno, com o aluno que trabalha, que na grande maioria são negros. E quando eu entrei para a UERJ, eu tinha minha filha. De início, assim, foi bem complicado, porque não tinha com quem deixar ela, sou eu e ela, E às vezes no início eu trazia ela muito para a faculdade. Alguns professores até conheciam ela, mas depois de um tempo foi ficando cada vez mais difícil, até porque, no caso, eu fui para pesquisa, eu tinha estágio também, eu cheguei na sala, não pude assistir aula porque a professora não permitiu, depois de muito tempo
pela primeira vez o professor não tinha permitido. Só que eu já estava tão cansada que eu nem quis discutir, quis sair com a minha filha. Eu vim para o centro acadêmico para marcar uma hora, porque a gente ia ter que pegar o Japeri e aquele horário era muito lotado. Então a gente ia ter que ficar aqui marcando o tempo para poder ir embora. Eu não queria que ela passasse por uma outra situação complicada. Eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar aqui, né? Às vezes a gente leva para chegar aqui 3 horas, dependendo do caminho, né? E se tiver engarrafado, alguma coisa assim. E na hora da volta fica mais difícil ainda, porque a gente pega a hora de rush, né? E aquela Niterói Manilha é bem complicada. Eu pego a BR-101, mas o caminho às vezes eu demoro até 4 horas para chegar. E agora melhorou um pouco que tem um Rio Card, né? Mas ainda é insuficiente essa política porque só tem 4 passagens, 2 para ir, 2 para voltar. E nós às vezes pegamos metrô, trem, barcas, então não dá. Não é suficiente. Passagem, R$12, R$18 por dia, com bilhete único que sai a R$12, fica muito puxado. Fica muito puxado e às vezes, por vezes eu pensei em desistir, de não permanecer no curso. Por vezes eu pensei assim, realmente não, agora não dá mais, vou parar e não tenho condições de fazer, porque ou a gente tira o dinheiro de pagar as compras, né, do mês, ou paga a passagem, né? Quer dizer, muito difícil, né? Muito difícil permanecer aqui. Eu acho também que o regime de cotas, eu não pude entrar no regime de cotas, porque ele não me abrangeu. Para entrar nesse projeto eu tive que escolher entre trabalhar lá ou continuar recebendo a bolsa de cotas, né, porque não poderia acumular, sendo que esse tipo de bolsa que eu tenho, qualquer pessoa, independente de ser da UERJ, ela pode pegar, né? Então ela não vai ter problema nenhum, só quem é cotista que é né, ao meu ver, punido por isso. Porque se ele é cotista, ele não pode trabalhar lá. Se ele trabalha, ele não pode ser cotista, né? E é um trabalho onde a gente cumpre 40 horas, onde a gente não tem direito trabalhista nenhum, né? É uma exploração da força de trabalho. A cotas, ela exige que você, além de estudar todo o seu fundamental e o seu médio na escola pública, né, que você também tem uma renda mínima, né? A renda até dava para poder ter a cota, mas por conta de eu não estudei todo, né, meus estudos na escola pública, eu não conseguia cota. Entendeu? Então, para mim foi um empecilho, quer dizer, a cota ela precisa de melhorar, ela tem que abranger também, tem que ver as especificidades de cada aluno, né? A cota não pode ser engessada, né? Eu acredito que muitos alunos estão fora da cota. Às vezes pagou um colégio baratinho, entendeu? De periferia, e não foi abrangido porque estudou na escola particular, quer dizer, poxa, mas é um aluno de baixa renda. Às vezes o pai ali fez aquele sacrifício para pagar aquela escolinha simples lá, fez o sacrifício, aí ele ficou fora. Foi muito doloroso, assim, porque passei pelo vestibular, provas, não foi nada fácil. Sou ingressante, né? Sou cotista. Teve um aumento da bolsa, mas ainda é insuficiente, porque temos várias demandas, tirar xerox, livros para ler, palestras, então assim, R$400 não dá nem para a gente se manter num estado que tem uma alta inflação, porque o Rio de Janeiro está muito caro para se viver. Porque a bolsa, ao meu ver, é para se manter na universidade, independente, porque o meu trabalho é o meu trabalho, é para manter, para pagar minhas contas, é para sustentar minha filha, eu acho que não deveria interferir na minha vida acadêmica, e além do valor também, que eu acho que teria que ser o valor mínimo que desse condições para a pessoa permanecer sem preocupação de ter que ficar fazendo 1000 outras coisas para poder se sustentar para conseguir vir para a faculdade. Eu sou totalmente contrário ao vestibular, que eu acho que não é inclusivo. Eu acho que o vestibular ele é uma seleção injusta. Eu defendo que realmente esse funil para sentar na faculdade seja tirado. O número de vagas deveria ser o mesmo número de vagas que está aí
se for feita uma pesquisa, por exemplo, do IBGE, quem está saindo do ensino médio, o número de vagas seria de que, desses alunos que estão saindo do ensino médio, pelo menos isso, né? Esses alunos que estão saindo agora do ensino médio. Para poder eles virem direto para a faculdade, não ter necessidade de fazer o vestibular, porque é um funil muito ingrato. Muitos desistem e não voltam, e não fazem mais vestibular. Faz uma vez e desiste, ou senão não faz nenhuma vez, porque sabe que é muito difícil, coloca a empecilho na frente. O que eu sinto falta e que eu acho que eu tenho certeza que tem que haver mais, são discussões de uma realidade, né, dentro das salas de aula, das realidades da comunidade negra, da comunidade LGBT, que eu também faço parte da comunidade, e eu acho que isso tem que fazer parte, tem que fazer parte dessa dinâmica da sala de aula, essa discussão da questão negra, da questão dos homossexuais. Isso tem que ser debatido em sala de aula, tem que ser trazido a realidade dos estudantes. Isso seria de suma importância uma creche aqui dentro, porque eu tenho meu esposo que cuida dos meus filhos em casa, mas se não tivesse, o Verde já precisou de eu trazê-los para cá, eu não tenho onde deixá-los. Eu tenho que ficar na aula com eles. Nós não temos lugar para poder colocar nossos filhos, né? Se eu trabalhar então, né, tiver que levar para a escola, não tem como voltar para casa, vir para a faculdade, poxa, uma creche seria ideal. Se a universidade, se ela é bancada pelo povo, ela tem que ser para o povo. Então, acho que é fundamental que tudo que for produzido aqui, tudo se faça no intuito de ter um retorno para essa população que banca a nossa permanência aqui. Eu quero assim que realmente essa universidade venha estar com a população negra mesmo, que os meus amigos venham estar aqui, que os meus familiares venham estar aqui dentro dessa universidade, não que venha ser uma universidade elitista, burguesa, como que está sendo, que fica reprimindo realmente a população pobre, a população negra nas favelas. E para fechar, né, eu quero que realmente venha melhorar realmente a política estudantil, que é muito aquém das nossas necessidades, que a gente simplesmente não quer ficar numa cadeira, ficando no final, que realmente essa universidade venha ser dinâmica, que venha dialogar com o pessoal da Mangueira que está aqui, entendeu? Que venha ver a extensão realmente, que não existe, que venha dialogar e que o conhecimento aqui produzido venha também atingir as demandas da população. E assim, uma das minhas propostas é que realmente a cota venha aumentar, que venha ser no mínimo um salário mínimo e que também os alunos venham acumular também as bolsas. É simplesmente isso e vamos vir para a luta. Eu quero dizer também a democratização mesmo da universidade, que o fim também do